O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramando água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou dizendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés? Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está tudo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta liturgia desta noite, adentramos então ao Tríduo Pascal, né? São 3 liturgias que compõem todo este mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a liturgia de hoje nos coloca então naquele momento em que Jesus, estando lá em Jerusalém, sabendo que estava prestes a consumar a sua missão, ele convida os discípulos para um banquete. Banquete no qual não vai ser uma simples ceia, como comumente se realizavam, mas algo que iria, de certa forma, marcar por todo o sempre aquele encontro, que deveria se perpetuar em favor de todas as comunidades, em todas as pessoas, pois ali vai se instituir o mistério da Santa Missa que nós celebramos. Jesus, nesta liturgia da Santa Ceia, vai instituir oficialmente a Eucaristia e o sacerdócio, dizendo aos discípulos que façam em sua memória, perpetuando aquela liturgia por todos os tempos, como hoje nós assim o fazemos,
liturgia pela qual, banquete pelo qual, o Senhor se dá, como se deu aos discípulos naquele banquete, em precioso alimento. Assim o Senhor o faz também a cada um de nós. Fazemos então memória desse encontro de Jesus com os discípulos, nesse banquete, nesta ceia. E o Senhor convida-nos também a fazermos parte desse banquete, pois na Eucaristia celebrada é o próprio Senhor quem convida-nos a todos, na pessoa do sacerdócio, vivermos aquela única liturgia. A liturgia da Santa Missa, ela tem um vínculo com a liturgia que Jesus realizou, então, naquela última ceia, né? Naquela última ceia. Ou seja, a cada missa, perpetuamos, então, a memória de Jesus com os discípulos, reunidos naquela noite. Então, hoje, esta liturgia é um convite a refletirmos sobre o grande valor da Santa Missa, o grande valor da Eucaristia, como presença real de Jesus dada a nós. No simbolismo do pão e do vinho, Cristo se dá por inteiro a nos alimentar, de forma que, por Ele fortalecidos, por Ele alimentados, vençamos os desafios que nos são próprios do caminho e cheguemos todos com Ele também à graça maior da sua ressurreição, à vida plena junto dele. Adentramos-nos então hoje, amados, nesta liturgia, nesta certeza de que é o próprio Senhor quem nos convida a estarmos com Ele para ofertar o mais precioso de si, que é a sua própria vida, em favor de cada um de nós. E nessa liturgia nos é trazido então dois sinais que, de certa forma, nos são sagrados, né? Nos são, de certa forma, de suma importância em nossa vida de fé. Primeiro, a imagem do Cordeiro, né? A imagem do Cordeiro lá da primeira leitura, né? João vai apresentar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aquele que vem para proporcionar vida nova e salvação. Lá na última ceia do povo de Israel, lá no Egito, naquele marco, né, da saída do Egito, da escravidão para a vida nova, para o caminho, rumo à vida nova que Moisés conduziu o povo. Então é trazido também a imagem desse cordeiro, que vai marcar aquela refeição, que não é apenas, o cordeiro não é apenas o alimento daquela noite, mas também um símbolo de vida nova e de libertação do povo. Assim é Jesus para nós, o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro de Deus que nos proporciona a vida nova. Nele, por Ele, podemos sim gozarmos da vida nova, da vida da graça, né? A vida dos reconciliados, a vida dos eleitos de Deus. Então, a imagem do Cordeiro. Depois, o simbolismo do pão ázimo, o pão sem fermento, como também ali naquela ceia, né, o vinho, que vai ser tomado por Jesus como preciosos, então, alimentos para perpetuar a sua presença em meio a nós. O seu sangue, na verdade, né, o vinho que simboliza o sangue. A casa que tinha marcado ali o sangue na porta, nesta casa os males não foram, o mal não adentrou, né? A vida não foi ferida, ou seja, foram salvos, né? Aqueles que tinham a marca do sangue, estes foram salvos. Assim também o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo,
que é para nós sinal de salvação, né? E alimento precioso do pão que nos sustenta em nosso caminhar deste mundo rumo à vida eterna. Paulo nos exorta na segunda leitura de hoje a memória então daquele momento vivido por Jesus e os seus discípulos e frisando a ordem de Jesus. Todas as vezes em que assim o fizerdes, né? Todas as vezes em que assim o fizerdes, eu estarei presente, né? Dando da minha presença. É assim que Paulo vai dizer a cada liturgia, é o próprio Senhor que na pessoa do ministro consagrado, do sacerdote, é o próprio Senhor Jesus quem continua a tomar do pão, abençoá-los, né? E dá-los em alimento, né? Paulo convida então aquela comunidade, como também a cada um de nós, a tomarmos esta consciência de que na liturgia eucarística não é apenas uma memória de um acontecimento que se deu, mas perpetua-se presença real de Cristo a reunir os seus discípulos, que é toda a assembleia reunida, onde na presença de todos consagra o pão e o vinho e os dá como alimento, como sua presença viva e real, a alimentar e a sustentar a igreja. A presença real de Jesus, então, para nos alimentar em nosso peregrinar, né? Para que com Ele cheguemos, sim, à alegria da vida plena. Jesus, como vimos no Evangelho, dá um exemplo aos discípulos e aqui o exemplo é para todos nós, para todos nós. Se eu, sendo mestre e Senhor, né, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés dos outros. Aqui, o lavar os pés é exercer a postura do serviço, né, do serviço. Não somos mais importantes, né, do que os outros. Devemos nos colocar sempre na postura de servos, servidores uns dos outros. Essa deve ser, então, a nossa postura como cristãos, né? Como igreja, né? Como cristãos, como igreja, devemos ter uma postura diferente, uma postura diferente. O que Jesus vai dizer aos discípulos, que o modo deles conduzir a missão deve se dar numa postura diferente às autoridades da época, aos senhores da época, né? Na dimensão do serviço. É um exemplo que Jesus dá, convidando a fazer o mesmo que ele assim o faz. Então, que aprendamos essa lição de Jesus. Ele se propõe a lavar nesse simbolismo, ele se propõe e de fato ele exerce esse dom de lavar o pé de cada um de nós. Cristo estando hoje, ele na pessoa dos discípulos, como hoje aqui foram escolhidos, né? Dentre a comunidade, pessoas que ligados ao tema da campanha da fraternidade, exercem um trabalho nas pastorais sociais, né? Mas nos discípulos, hoje aqui escolhidos, nessa liturgia, em que passarão pelo rito, né, do lava-pés, sentirmos todos nós sendo, de certa forma, lavados, purificados pelo próprio Senhor Jesus, né? Deixando-nos um exemplo como deve ser a nossa vida, o nosso conviver em família, em sociedade, de estarmos sempre a serviço uns dos outros. Essa deve ser a nossa característica como cristãos. Nós que tomamos parte do seu banquete, devemos perpetuar a sua obra, os seus gestos, em nosso agir, em nossas ações. Que assim, de fato, o vivamos, né? E que assim seja, então, nosso viver, né? Perpetuar a presença do Cristo, à medida em que nós colocamos-nos a serviço um dos outros, que exercemos o amor, o perdão, o acolhimento,
uns aos outros, na partilha, nos bons conselhos, de muitas formas, né? Nós podemos viver a expressão máxima do amor, à medida em que nos colocamos a servir e a nos edificar uns aos outros. Assim nos conduza o Senhor da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.